querido professores, pais aí que nos acompanham, estamos aqui para mais uma aula de tecnologia e inovação. Isso mesmo, sextas-feiras, às 8h30, a cada 15 dias, estamos aqui marcando presença e hoje a aula vai começar de um jeito um pouquinho diferente. Nós vamos fazer um teatro a respeito do nome dessa aula maravilhosa. E aí vocês vão conhecer a participante principal desta aula. 1, 2, 3 e... pau! Ah! Justamente, bem-vindos alunos aqui, ó, não se esqueçam de se apresentar, porque essa é a pessoa que existe, Juliana, tá? Ontem aqui. Prazer, Juliana. Eu sou a professora Fabiana, aula de tecnologia, ousadia e alegria aí. E hoje para falar sobre o quê? Histórias em quadrinho. Não, você nem gosta. Nem gosto, nem trouxe algumas aqui, né, pra gente ilustrar a aula, né? Tem uma coleçãozinha lá em casa, gosto muito de história em quadrinhos. Então, a gente vai hoje discutir aí um pouco sobre isso. Eu queria mandar um beijo para umas alunas que elas sempre mandam mensagem pra gente, sempre participam das aulas, né? Que é cadê aqui? A Angelina e a Tainá da Laurinda Vieira, que são do 6º ano. Apenas maravilhosa. Sempre mandam mensagem falando, essa semana não tem aula, só semana que vem. Hoje tem aula. Sucesso. Então, para começar, habilidade na tela. Então, a nossa habilidade de hoje, cultura maker, clube das artesaneiras, entendeu? Resolver problemas com autonomia e criatividade, utilizando ou não as tecnologias digitais. Atividade plugada e desplugada. E hoje vamos focar mais no desplugado, Fabi? Hoje a gente vai focar no desplugado, né? História em quadrinho, eu sei que muita gente lê online, lê pelos sites e tal, mas eu acho que nada substitui aquele papelzinho. O cheirinho do papel, o cheirinho do papel. Maravilhoso. Então, para começar a aula, aquela pergunta marota que vai aparecer aí na tela. Você curte HQs, né? Ou mangás? Se curte, qual foi o último que você leu? Conta pra mim aí, um minutinho a gente já volta. Que é animadíssimo. Então, ó, tivemos aqui o aluno Antônio da professora Vera, que falou que leu Boruto. Ah, a Gênia esqueceu que tava sem microfone. Nossa, Fabiana, eu tô aqui também, nem... Não, óbvio é que assim, a Juliana tá vivendo a vida dela. Mas, enfim, desculpa. Desculpa pela falha. Acontece. Então, o pessoal falou que curte. Então, a Lígia falou que curte mangás e HQs, que ela gosta bastante. O Antônio aqui, aluno da professora Vera, falou que curte Boruto. Boruto é top. Boruto é maravilhoso. Jacira falou que sim, curte historinhas da Mônica. Fabi, então tem Narutinho. Pensando nas historinhas da Mônica, eu gostei aqui, ó, e eu me identifiquei com o professor Anderson. Eu curto muito, principalmente Turma da Mônica, minhas primeiras leituras. Eu lembro que eu morava no Rio de Janeiro e meu pai fazia assinatura pra mim da Turma da Mônica, e a minha alegria era chegar o dia 5, que chegavam 5 revistinhas da Turma da Mônica, que ali estimulou o meu prazer pela leitura, e eu fiz o mesmo com os meus filhos. Eu também comecei ali pela Turma da Mônica, né, pelos clássicos do Maurício de Souza. Hoje eu nem sei onde foram parar esses HQs, né, durante a vida. E hoje eu tenho a minha coleção, né, porque eu continuo gostando e muito, né? Então vamos entender melhor o que é essa história em quadrinho. Então vai aparecer aí na tela. A história em quadrinho, né, ela é basicamente, como o próprio nome diz, né, você contar uma história por meio de desenhos e textos dispostos em quadros, né, ou retângulos.
ou círculos, né? Depende, cada HQ E cadê o quadrinho? Tem várias formas aí. Porque o original a gente pode pensar em quadrinhos, mas hoje, né, a gente vê, às vezes, no meio do quadrinho, vem uma bolinha assim, que é... Ou a cena tá acontecendo naquela bolinha, naquele triângulo, naquele negócio de umas formas meio esquisita, né? E os artistas, eles vão usar vários recursos gráficos, como balão de conversa, né? E de efeito, que é o que a gente falou lá, pô, pá, bang, yeah! E aí, Mas era o Poupa, agora você já virou o Bang? é, a gente já aqui já vai voltar, tá escrito bang ali na tela. E aí, a gente tem também as imagens e artes diversas para passar a mensagem. Então, se a gente for pensar, a história em quadrinho, ela é algo muito visual. Por mais que você tenha ali a questão dos textos, ela é basicamente você explorar ali a maior parte dos efeitos de maneira visual, né, Ju? Exatamente. E até mesmo esse formato que você falou, se é quadrinho, se é círculo, determina o que o autor lá, o escritor, quis dizer. Então, tudo é meio conectado e parece que... Eu tenho a sensação que a história em quadrinho, ela sai do papel, né? Porque você consegue até ter sensações com aquilo. Exato, né? E as histórias em quadrinho, elas evoluíram por muitos nomes e muitas vertentes. Então a gente fala história em quadrinho, pensa em Turma da Mônica, mas a gente tem muitas coisas, como as graphic novels, né? Que são novelas muito mais, com histórias muito mais densas, que se apresentam também nesse formato. A gente tem os mangás, né? Que tem ali todo um traçado diferente, uma maneira de construção e leitura diferente, mas se baseia, né, nesse modelo de quadradinhos. Por exemplo, mangás não são coloridos. Até tem, você acha um e outro colorido, mas a ideia dele não é ser colorido. Então, a gente vai ter aí, depois, né, da ideia da história em quadrinho, várias ramos, né, ramificações da história em quadrinho, como graphic novels, os mangás, enfim, diversos outros meios que a gente curte. É porque a gente fica velha, né? A gente envelhece, mas a cabeça continua ali, ó, atualizada na juventude, né, Fabiana? A professora Rita falou, eu gostava do Recruta Zero. A gente estava conversando e eu tive uma pequena aula hoje com o Mauro. O Mauro da língua portuguesa do ensino médio. O Mauro faz assessoria. Assessoria. E aí, então, uma coisa que é legal a gente entender é a diferença entre uma charge, uma tirinha e um HQ. E aí eu pedi para ele, falei, Mauro, eu preciso que você me ajude a explicar de uma maneira que vai ficar assim, ó, claro, claríssimo. Então, para a gente diferenciar, qual é a ideia? A charge, ela é uma imagem que tem ali uma ideia de fazer uma crítica, né, social, de fazer ali qualquer tipo de crítica. Então, normalmente, ela é uma imagem. As tirinhas, né, são no formato de quadrinhos, só que elas são menores. E elas justamente têm ali um começo, meio um punch. Que ele falou punch, eu achei maravilhoso, punch. Não, e o punch dá pra gente fazer várias... O punch, que é justamente você ter aquela sacada no final. Tipo, a gente estava conversando sobre Calvin Haroldo, Mafalda, né, sobre... A Garoa, o Bárbaro, eu adorava a Garoa, Bárbaro. Então, enfim. E a gente tem esses tipos aí, mas a história em quadrinho é uma história completa, né? Não é só uma tirinha, mas são vários ali, uma sequência de quadrinhos que vão contar uma história mais completa. E aí a gente vai voltar no que a gente precisa para fazer uma história em quadrinho. Que a gente vai fazer uma história em quadrinho, né, gente? Não, eu acho justo, justíssimo, e nós queremos ver as histórias em quadrinhos, hein? Exato. Então, para começar, vai aparecer aí na tela quais são os elementos da narrativa. Tem o narrador, que é quem conta a história. Esse narrador pode ser em primeira pessoa, pode ser eu mesma contando a história, participando, ou pode ser alguém narrando ali de fora, né? A gente precisa ter aí os personagens, quem vão ser esses personagens, que pode ser você, pode ser fictício, pode ser a história real, história da vida real, né? Histórias da vida real. História da vida real. Tem o tempo, que aí a gente tem que separar se ele é cronológico ou psicológico. O que é isso? Tempo cronológico é você dizer assim, passou um dia, passaram 5 minutos, passaram 3 meses. Porque isso faz diferença para o enredo da história. O psicológico, a gente pode dar um ótimo exemplo, tipo o Bob Esponja, né? Quando eles estão fazendo um negócio que eles estão demorando muito aí, 84 anos depois, não passaram 84 anos, mas demorou tanto que ele sentiu que pareciam que ele tinha passado 70 anos, né? É meio que quando a gente está naquele lugar e fala, meu Deus, mas dá 10 horas da noite, mas não dá horário de eu ir embora. Nossa Senhora! Esse tempo, o relógio parou, é impossível, impossível. Você passa lá, você faz 20 coisas, sobe, arruma a casa inteira, você olha, passou 2 minutos. Aí você fala, meu Deus, esse horário que não passa. Então esse é o horário psicológico, é entender como o tempo está passando e deixar claro para aquela pessoa se o tempo está passando, né, de maneira cronológica, ali por dias, meses e anos, ou se é um tempo psicológico, está demorando ali, porque tem um enredo. É tipo...
Sabe a série 24 horas, que é 24 horas, mas ela tem meia hora? É tipo isso. Eu reduzo 24 horas a meia hora e tá tudo chique. Tá tudo chique. A gente tem um espaço, é muito importante você definir aonde essa história vai passar. E esse tempo também pode ser o tempo de período, né? Então, tá passando nos anos 80, tá passando nos anos 20, tá passando, sei lá, Grécia Antiga, tá passando um futuro apocalíptico. 2050, isso que eu ia falar, 2050. 2050, né? E o espaço isso vai se passar num bairro, tipo Turma da Mônica, é ali onde eles moram, né? A gente fala, HQs da Marvel e da DC é uma cidade inteira, é um país inteiro, né? Eles vão ficar mudando de ambiente, então o espaço também precisa ser delimitado. E o enredo? Qual que é a ideia do enredo, que é importante? Situação inicial, né? Você vai dar ali uma apresentação da história, ambientar as pessoas, tal. Desenvolvimento. Então, você vai ali desenvolver a história. Então, aí ela foi para lá, e aí o outro foi para onde, aí eles se encontraram. Tem que ter o clímax, e pelo amor de Deus, o clímax tem que ser bom. Porque eu tenho um ódio quando eu estou assistindo ou lendo negócio, que aí você fala, vai agora. E vai ser agora. Você se prepara, pega um lencinho, e aí, tipo, você fala, acabou? Quem nunca? Era isso? Eu gastei o meu tempo pra isso. E quem nunca, gente? Quem nunca passou por isso? Nunca, né? A gente não supera. E tem a finalização, ou não. Ou não, porque às vezes a gente fala, tem que finalizar. Às vezes não, às vezes você deixa aquele gostinho de quero mais. Entendeu? Você faz tan, tan, tan. Parte 2. Parte 2. E aí você fica, eu quero ver o resto e não saiu a nova temporada. É isso, né? Então, essa finalização é que você, pelo menos, finaliza um arco, né? Eu acho que vocês colocaram bastante aqui, né, de mangá. Por exemplo, quando a gente vê temporadas de Bleach, Naruto, normalmente tem um encerramento de um arco. O arco de um personagem. Então, sei lá, vou usar o exemplo de Naruto, que eu sei que vocês curtem mais. Então, você tem aí, encerra o arco do Pen, por exemplo. Quando encerra o arco do Pen, ele ainda deixa um gancho para o resto, né? Ele não finaliza a história, mas ele finaliza um arco e deixa aquele gostinho de quero mais, porque você quer saber o que vai acontecer com os outros personagens. Ou quando você tem o arco do Jiraiya, o arco, né, da Katsuki. Então, é mais ou menos isso. É a gente entender que você finaliza ali, porque você também tem que dar um destino, mas não necessariamente você precisa fechar a história. Você pode deixar aquele gostinho de quero mais. Eu sinto que eu deveria ter trazido o Gabriel, meu filho mais velho, para estar nessa aula hoje. Porque Naruto, Fabiano e Gabriel tem tudo a ver. Exatamente. Aqui, ó. Esse é meu Nindô, meu jeito ninja de ser. Exatamente. E aí, a gente vai trazer alguns elementos importantes para vocês saberem aí como construir. Então, primeiro, como uma professora aí falou no começo da aula, onomatopeia, que é a parte mais legal. A onomatopeia, vocês vão ver em português, mas ela é a figura de linguagem que ela tenta ali por texto reproduzir sons, né? É igual aquela ideia, quando você manda mensagem, a Juliana responde, ela ri com kkk. Eu adoro, eu acho muito mais bonito kkkk do que a... Eu respondo com ha. Não, pra mim é kkkkkk. A gente é desse. Então, basicamente, é você colocar ali, né, sons, tal, de maneira escrita. Então, uma explosão, você vai colocar ali, kabum. O puff. Não, puff não é uma boa explosão. Não é uma boa explosão. Nossa, puff. Falhou a explosão. Puff, falhou a explosão. Ou tipo, pô, ou um grito, ou justamente uma risada. Então, é você transformar essas expressões de linguagem em texto. E aí você coloca lá, né, ou nesses quadros explosivos, ou de uma maneira ali que fique destacado, né, que aquele som é muito importante para o que está acontecendo. A professora Solange colocou, bum! Bum é ótimo. Era o que ela queria falar. É exatamente isso. Obrigada, professora Solange. Bum é incrível, eu achei maravilhoso. Ó, tem aqueles casos que o aluno coloca fim. Tem muitos quadrinhos da Turma da Mônica que terminam ali com fim, né? Mas às vezes você quer deixar o... Depende do propósito do autor, né? Existem vários viés aí, e você vai escolher o seu. Teve uma professora que colocou aqui, sugestão para atividade. Calma, professora, ainda temos 11 minutos de aula e vai chegar essa parte. E aí, as onomatopeias, a gente colocou aí na tela alguns exemplos para vocês, que eles podem vir sozinhos, né? Como vocês estão olhando aí esse primeiro, né? Fora dos balões. Eu vou usar a caneta que hoje eu tô ousada. Hoje eu gostei do toque-toque. Eu tô ousadia e alegria. Então, por exemplo, esse bang, ele não vai vir num quadrinho aqui, ó, de conversa. Nesses quadros aqui de conversa. O bang, ele pode aparecer só com um negócio assim, escrito bang. E é isso.
Entendeu? O tum pode vir só com um negocinho assim, tipo uns triângulozinhos junto. Então, cada um... Ou esse, por exemplo, toing pode vir com uma molinha assim. Então, a ideia é que eles sejam elementos visuais, tá? E você também pode ter essas onomatopeias quando é o barulho, às vezes, que está fazendo o personagem. Então, você coloca dentro dos balões. Perfeito. Ficou claro? Tá Ficou. confuso? Não, tá sucesso. Fala aí, estudantes. Tá tudo certo? Tá? Então, você pode usar essas onomatopeias tanto dentro de uma conversa, tá? Dentro de um balão, né, para você simbolizar. A gente vê muito esse boá, né, esse nhaque na Turma da Mônica, né? Ah, voar pra mim serve bastante. Pra Juliana, nossa senhora. Mas, por exemplo, a gente vê bastante a Magali com esse quadrinho do nhaque. Ai, gente, a Magali com aquela melancia é demais. É a história da minha vida. Né? A gente vê, às vezes, a Mônica ali com o boá quando pega um Sansão. Então, assim, a gente tem isso. Mas também existem os soltos ali, que é justamente para te dar a impressão que, às vezes, esse som não tá vindo do personagem, mas do ambiente. Exatamente, de alguma coisa de outro cômodo, de outro lugar. E a gente também tem os balões de conversa. Fala, balão de conversa é balão de conversa. Aí você colocou os balões, aí você não falou quadrinho e colocou um círculo, né? É porque eu sou dessas. Então, assim, a gente tem aí balão, mas balão é balão. Balão não é balão. Entendeu? Balão tem diferença. E cada um desses balões, eles podem representar, né, um tipo de conversa. Então, aqui é uma fala de personagem. Então, tipo, eu, com essa letra maravilhosa, fui passear. Porque a gente é rolezeira. Nossa, com 3 S's. Mas ok. Não, tá lindo, tá sucesso. Isso, tá lindo. Nunca foi mais bonito. Eu fui passear. A fala eletrônica é tipo, deixe seu recado após o bip. Vai caber tudo isso aí? Não, mas a gente finge que dá. Por causa que é justamente quando tá vindo ou de algo eletrônico, então, tipo, sei lá, uma mensagem gravada, ou quando você tá falando no celular. Então, esse raiozinho no começo do balão, porque o que diferencia, no caso aqui, é esse raiozinho. Esse raiozinho, ele vai mostrar que aquilo está vindo de um dispositivo eletrônico. E pode ser uma voz gravada, mas também pode ser uma conversa entre pessoas no telefone. A gente tem esse quadrinho aqui, ó, todo pontilhado, porque ele é um cochicho. Não ouvi! É SMR. Mentira, não é SMR. Mas é um cochicho. Você está falando assim, Juliana, é um segredo. Segredo? Gente, ela vai contar segredo para 35 mil pessoas. Então, aqui, né, é segredo. A SMR. Né, vou colocar até aqui em cima, só de zoeira, o ASMR. Tá? Aí a gente tem o grito. Eu sou boa nisso, já comecei várias aulas gritando. Gritando, então é a Juliana falando bom dia. É verdade, eu estouro o ouvido de todo mundo. Tá? E vocês viram, também existe a possibilidade de você fazer algo fora do quadrinho, né? Tipo, por exemplo, se você fizer a letra maior, mostra que é tipo bom dia, mas é um bom dia sim. Quer que eu dê planeta. Quer que eu dê bom dia? Melhor não. Não sei, vai estourar o áudio de alguém aí? Vai estourar o ouvido de todo mundo. Tô vendo todo mundo olhando pra mim com cara de brava. A cara da Karen. A Karen só fez assim, ó. Entendeu? E aí a gente tem a nuvenzinha. A nuvenzinha é o mais simples. Simples. É quando você está pensando, quando você está sonhando. Quando tudo que está acontecendo naquele quadrinho não está sendo dito. Está acontecendo só na cabeça do personagem. Fabiana. Acordado ou dormindo. Inclusive agora, nesse momento, eu vi, quando eu falei que ia gritar, se eu poderia assim fazer. Eu vi o pensamento da Karen ali colocando, vou te matar. Exato. Um bom exemplo. Então, sempre pensa assim, nuvem é o quando? Quando você está no mundo das nuvens. E quando você está no mundo das nuvens, quando você está viajando sozinho na sua própria cabeça. Tá? Tanto dormindo quanto acordado. Então, muitas vezes, o formato do balão de conversa, ele também vai te dar a intenção de como aquilo está sendo falado, de como falando, né? Exatamente. E aí você fala assim, tá, você falou, mas e o narrador? Como ele vai aparecer? Narrador, pode, produção? Pode, claro que pode. Pode, produção, aparece aí na tela. Quando existe uma fala do narrador, ele vai aparecer como esse retângulo. Eu ia falar quadrado, mas é um retângulo. Como um retângulo, né? Ele não está vindo de nenhum lugar. Ele aparece sempre como um retângulo branco, colorido. Depende aí da escolha do artista. Mas ele vai vir nesse retângulo, narrando o que está acontecendo.
Uma boa. Ô, Fabi, a professora Elinice falou assim, ó, precisamos de sugestões para trabalhar com o sexto ano em tecnologia. Para a gente poder dar a sugestão para os alunos realizarem atividades, a gente precisa primeiro explicar o conteúdo. E é esse viés aí, professora. Lá no caderno do aluno e do professor tem várias opções, várias atividades, mas a gente vai dar aqui também, né? Porque estamos todos juntos e misturados, mas primeiro a gente precisa explicar para que o aluno consiga executar alguma coisa. Então, por isso que agora, propósito de atividade. Por isso que eu falei agora. Agora, nesse momento. Vai aparecer aí na tela para vocês. Está no caderno do aluno aí, apenas maravilhoso. Página 285 do volume 1. A gente tem aqui o roteiro, né? Que é o mesmo que está aí para vocês. Que é justamente tudo isso que a gente estava falando. Vocês vão montar aí, a sugestão é que vocês montem uma história em quadrinho, né? Roteiro, meu herói resolvendo problemas. Mas assim, a gente é rebelde, você pode fazer a história que você quiser. Você quer fazer uma história de amor? Você quer fazer uma história do ninja? Você pode fazer a história do ninja. Você pode fazer a história de amor. Você pode fazer uma história do mocinho na padaria. É isso. Então, a única coisa que é importante é determinar quem vão ser os personagens dessa história, tá? O que vai acontecer nessa história. Então, vai ser um romance? É um drama policial, entendeu? É isso. É uma comédia? É uma comédia. O lugar onde ele vai se passar, vai passar numa casa, num bairro, num país... Viagens internacionais milionárias, aí é do seu coração. Até porque o céu é o limite e a imaginação não paga nada, não paga para você imaginar. Então você pode colocar a sua imaginação ali, ó, transpor para o papel, porque é o momento que você pode tudo. Né, Fabiana? Tudo. E aí, o tempo, né, que aí você vai determinar se ele vai passar em um dia só, vários dias, e em qual período de tempo. Então, é nos dias de hoje, é num futuro pós-apocalíptico, cibernético, muito louco, é isso. No mundo onde as formigas vão reinar? É. Os ETs! Os ETs, Juliana e os ETs. Já dei um enredo pra vocês, Juliana e os ETs. Aí, e determinar um final. Então, esse final vai ser fim, acabou, o moço foi na padaria, comprou pão, é isso. Acabou. Ou vai ser... Aí, os ETs desceram na Terra. Continua. Então, essas ideias. E pra dar uma animada em vocês, eu trouxe umas histórias em quadrinhos na minha casa. Deixa eu ajudar aqui a fazer o momento exposição. Não, é que, na verdade, eles estão separados, porque eu quero aqui. Mostrar pra vocês... Você vai começar nesse? Então, a gente começa nesse. É esse aqui. Eu quero mostrar pra vocês que história em quadrinho não existe uma fórmula. Então, aqui, ó... Peraí. Esse primeiro quadrinho, por exemplo, da Arlequina com a Poison Ivy, ele é um quadrinho baseado nos desenhos dos anos 90. Então, se você abrir... Vai pedindo, amiga. Eu tô à sua disposição. Ele é muito colorido. Ele é muito com traços bem simples, bem assim, vintage. A ideia... Vintage é... E é isso aqui, gente, vocês podem pegar de... começa a pensar, a gente deu ali as diretrizes para você escolher a sua história, mas aqui é o momento onde vocês podem imaginar que cara que você quer que elas tenham. Então, é uma coisa baseada nos desenhos de 90, então é bem mais traço simples, bem coloridão e tal. E aqui a gente tem 2 outros HQs das mesmas personagens, só que com um viés mais adulto. Então, por exemplo, esse da Poison Ivy eu acho que é... Abre ele aí, que a ideia é mostrar, tipo, a ideia da arte. Olha como o desenho é muito mais realista, né? Como o traço é muito mais trabalhado. Porque a ideia é ele ser mais adulto, né? Ou da Arlequina aqui, ele não é tão colorido. Fala, não, da Arlequina vai ser coloridão. Não, ele quer dar uma atmosfera mais pesada. Então, as cores são muito mais apagadas, né? O traço já é mais complexo, porque é para adulto. Então, tá vendo que é tudo bem mais escuro do que o outro? O outro é tudo colorido, tudo cor animada, né? Então, isso é um exemplo de como você pode ter um mesmo personagem, uma mesma temática, com diferentes aspectos. Você também pode ter HQs que falem sobre história. Esse é um mangá que vai falar sobre a relação entre os países na Segunda Guerra Mundial, onde cada personagem é um país, tá? E como é o esquema do mangá, você lê ele ao contrário, né? Você, teoricamente, começa pelo fim. E aqui, ele é todo em preto e branco, contando uma história. Ou, por exemplo, o Maus, que é uma história em quadrinho, tá? O Maus, ele é para falar sobre o nazismo, né? Então, você tem aí algumas HQs que também contam histórias da vida real, né? Como você tem o quadrinho da história do Nietzsche, você tem... Esqueci, do Sancho Panza. Quem é o moço do Sancho Panza? Enfim, você tem histórias da literatura. Um minuto. Um minuto. Tô correndo aqui, ó.
Você tem quadrinhos que são adultos, com temática adulta. Esse daqui não tem nada muito grave, ele é só filosófico, tá? Caiu então, alguma coisa. Não tem problema. É muito mais denso, é muito mais pesado, muito mais quadrinhos. Esse daqui é só pra mostrar assim. O Cthulhu, ele é um livro, tá? E aí, a imagética dele é verde. O quadrinho inteiro é feito em tons de verde. Adoro verde. Não tem coloração. Então, também para serviço a propósito, você pode fazer tudo em verde, né? E, por último, existem até filmes que depois, né, viraram ou HQs ou mangás. Acabou. No caso, aqui é um mangá de Star Wars. E aqui é um quadrinho de Star Wars no original. Então, você tem o mesmo tema sendo retratado por 2 estilos de HQ. E aí é só para dar ali umas Era Don inspirações. Quixote, botaram aqui no grupo. Don Quixote, valeu. Tá Don bom? Quixote tem quadrinhos também. Deveria ter lembrado do balé. No balé também tem o Don Quixote. Vamos. Então, bora lá, Ju, pra Gente, finalizar. elaborem a sua história em quadrinho. Envia lá pra gente no Instagram. A gente gosta muito de ver o trabalho de Exato. vocês. Tá bom? Da Fabiana é Fabi Wharton, como o nome dela. E o meu é Juliana Vilas Boas Carpe. E aí, ó, QR Code na tela. E vocês podem fazer isso plugado ou desplugado. Dá pra fazer em aplicativos, em sites ou no papel. Até a Beijo. próxima aula. Coração!